Olá, hoje nós vamos trabalhar o componente curricular de História e nós vamos falar sobre a civilização egípcia. Na aula anterior nós vimos sobre a civilização mesopotâmica e hoje nós vamos falar sobre a civilização egípcia. O que elas têm em comum? Tanto a civilização mesopotâmica que nós estudamos na aula passada e o que a civilização egípcia tem em comum com a civilização mesopotâmica. Olha, o que eles têm em comum, porque ambas são civilizações hidráulicas, porque elas surgiram em torno de rios. Então nós vamos falar sobre essa civilização. Para a gente entender um pouco dessa civilização, a gente vai ter que voltar um pouquinho, como que foi formado, quem habitou a região primeiro, tá? Então é todo esse sentido para a gente ver o andamento, como que o Egito ele foi se transformando, foi tornando um grande império. Então, olha, por volta do ano de 5000 a.C., os habitantes das margens do rio Nilo aprenderam a canalizar as suas águas e deram início às atividades de agricultura, pastoril, em volta das suas aldeias. Então, esses povos eles chegaram para essa região, que eram os clãs, como se fossem famílias, várias famílias, tribos, e foram agrupando-se em torno do rio Nilo. Tanto que o rio Nilo ele é considerado uma dádiva, como se fosse, olha, se não fosse o rio Nilo, não existiria civilização egípcia. Então vários clãs, vários povos foram agrupando a essa região, foram aprendendo a canalizar as águas e deram início à atividade da agricultura, de criação de gado, em volta das suas aldeias que eles foram desenvolvendo isso. Então, com base na observação da natureza, criaram um calendário com 3 estações do mês. O período de cheia, que é cheia do rio Nilo, o período da semeadura, que é o período de você plantar, e o período da colheita, de 3 estações de 4 meses. Então, olha, no mês de julho ocorria as cheias e inundavam as terras nas margens do rio Nilo. Quando as águas retornavam-se ao leito, deixava-se uma cobertura de humus, que era matéria orgânica, resto de folha, resto de animais mortos, e ali fertilizava-se o solo. Então isso contribuía para essa fertilização. Aqui são pinturas a fresco, mostrando os camponeses do Egito retirando a água do rio Nilo para irrigação. Então aqui são pinturas. E aqui a gente vai ver um quadro como que se dava esse período. Olha, a cheia do rio Nilo. Olha. De junho a setembro é o período de inundações, período de cheias. Então, olha, de outubro a fevereiro é o período de semeaduras, é o período de plantação que ocorria no Egito. E de março a julho é o período da colheita, é o período que eles vão colher o que eles plantaram nesse período de 4 estações que nós vimos lá, o período de 3 estações dividido em 4 meses, aí, que é o período de colheita, é o período de plantação, é o período de colheita e tem um período de inundações. Aqui são pinturas também, olha, que mostram os egípcios desenvolvendo irrigação mais complexa e levava as águas do rio Nilo e através do canal de irrigações para os campos mais distantes do rio Nilo. Então isso aí tudo facilitou para o desenvolvimento da agricultura e a criação de animais. Aqui nós vamos ver a formação do Egito, como que se deu essa formação. Então, olha, foi criado os nomos, que é uma espécie de aldeias, porque era como se fosse um agrupamento de várias famílias. Então, por meio de disputa ou aliança para conseguir terra e poder, as aldeias às margens do rio Nilo, elas foram se agrupando em nomos, e foi criando-se uma unidade administrativa chefiada por monarcas, uma espécie de reis, mas pessoas mais velhas do grupo, da aldeia. Então essa divisão de território por nomes, então permaneceu toda a história do Antigo Egito, Olha bem o que eu falei para vocês. Com o tempo, as lutas e a aliança entre os nomarcas, dos nomos, acabaram gerando-se 2 grandes reinos,
que é o Alto Egito, que fica localizado no sul do Egito, e o Baixo Egito, localizado no norte. Então criou-se 2 reinos. Interessante que, olha, um governava com a coroa branca, o outro com a coroa vermelha. Então esses reinos permaneceram separados, né, até por volta de 3.000 anos antes de Cristo, quando, segundo a tradição, né, um personagem chamado Menes, rei do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito e fundou-se o primeiro império. Então fundou-se o primeiro império. E Menes tornou-se o primeiro imperador, né? Ou seja, o primeiro faraó, tá? Dentro da civilização egípcia. Modo como os antigos egípcios chamavam o rei, né? Faraó. E o fundador da primeira dinastia e a sucessão de reis da mesma família de Menes veio governar esse período, né, do Egito. A história política do Egito é dividida em 3 períodos. Tá? Entremeados por fases, embalado por enfraquecimentos, geralmente decorrido, né, de desorganização do próprio Estado do Egito e de revolta contra os impostos abusivos também que ocorria dentro, né, do Egito, né? Então são revoltas internas entre os monarcas, né, contra esses monarcas que governavam. Então esse período ficou dividido em Antigo Egito, né, Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Então, olha, Antigo Império, Médio Império, tá? E Novo Império. Então, a gente vai ver agora o Antigo Império. O que aconteceu nesse período do Antigo Império? O que marcou o Antigo Império da civilização egípcia? Durante esse período, o Império Egípcio estava dividido em 42 nomes. É como se fosse divisão assim, olha, de 42 aldeias, tá? E esses 42 nomes que eles falam, né, que eu dei o exemplo para vocês como fosse uma espécie de aldeias, eram administrados por nomarcas que deviam obediência a quem? Aos faraós reinantes, tá? Então esses nomes, eles não eram independentes. Eles tinham os seus nomarcas, pessoas que mandavam naqueles nomos, né, nessas aldeias, nessas tribos, mas eles eram obedientes a quem? Ao faraó, né, aos faraós que passaram por esse período. Quando se forma, né, esse império, a capital primeiro é Tinis, tá? A partir da 3ª dinastia passou a ser Mênfis. Tá? A cidade ela foi construída no delta do Nilo, né? Especialmente para esse fim. A capital vai ser construída aqui perto do rio Nilo, no delta do Nilo. Então esse antigo império foi um período relativamente de estabilidade econômica, política. O que quer dizer relativamente de estabilidade? Tá? Tanto política e econômica. Porque foi um período que não teve tanto conflito nesse antigo império. Tá? Então ali eles construíram vários, né, pirâmides, né, que foi marcada na cidade de Gêzes, né, Quéops, Kefri e Miqueribe. Então foram pirâmides, né, enormes que foram construídas nesse antigo império. Quando termina esse antigo império, vem o chamado Médio Império. Então isso já vai ocorrer por volta de 2040 a.C. Então os governantes da cidade de Tebas tomaram o poder e reunificaram o Egito, dando início ao chamado Médio Império. Então esse período, tá, é um período de grande brilho da civilização egípcia. O que quer dizer isso? Foi um período de grande desenvolvimento para o povo egito. Tá? Então eles unificaram e tornou um grande império. Então os faraós desse período incentivaram a atividade econômica, tá? Intensificando seu comércio com a Núbia, região situada ao sul, tá? Rica em minerais, habitada por povos negros. Então houve-se uma união, como que eu posso falar para vocês, uma junção desses povos, principalmente no desenvolvimento do comércio. Então, durante esse Médio Império, o governo egípcio ordenou a construção de um palácio, né, o labirinto, ao lago de Meres, né, um enorme reservatório. Depois, disputa pelo poder entre os próprios egípcios ocorreram. Então, começa-se uma revolta interna nesse, né, Médio Império. E essa revolta interna, por disputa de poder entre os povos
egípcios, principalmente entre os nobres do Egito. Então isso vai enfraquecer esse Médio Império e vai facilitar a invasão de outros povos que vinham da Ásia Central, né, que são esses povos aqui, ó, os Hicsos. Então esses Hicsos, eles conquistam essa região, eles vão invadir o Egito por volta de 1570 a.C. e ali eles vão dominar o Egito até mais ou menos 170 anos. Eles vão ficar dominando o Egito. Então aqui o Médio Império ele vai enfraquecer. E esse enfraquecimento vai dar de que forma, professor? Por que isso acontece? Olha, principalmente por causa da disputa de poder entre os próprios egípcios, entre os nobres dos egípcios. Então isso, o governo perde o controle dentro do império. Então isso facilita a penetração de outros povos dentro do Egito. Então os Hicsos que vieram da Ásia Central, conquista a região e ali fica por volta de mais ou menos 170 anos dominando a região. Porque o Egito, ele era assim, os povos encontravam muita dificuldade de invadir o Egito, né, os inimigos. Por quê? Por causa da localização, porque é uma região de deserto, então eles encontravam dificuldade. Então, devido a essas revoltas, esse enfraquecimento do Egito, é que eles vão dominar o Egito por um bom período. Então, com isso, com os Hicsos, começa o chamado o Novo Império. Então, o Novo Império se iniciou com a vitória sobre os Hicsos e a reunificação do Egito. Então, ou seja, os Hicsos governam por mais ou menos 170 anos, tá? Vamos só recapitular aqui e voltar aqui um pouquinho à fita. E o novo começa depois, mais ou menos 170 anos, os egípcios, eles vão unificar de novo o império e vão expulsar os Hicsos, tá? Vão expulsar os Hicsos. Aí os egípcios unificam o império novamente e voltam ao poder. Então vem, após construir um poderoso exército formado por infantaria de cavalaria, tá aqui, apoiado por carros de guerra, os egípcios conquistaram o reino de Cus, na Núbia, ao sul a Fenícia, a Palestina, a Síria e ao nordeste estenderam seus domínios até o rio Eufrates, na Mesopotâmia, né? Então, ou seja, nesse novo império, os povos egípcios reconquistam o império, expulsa os Hicsos da região e dominam um vasto território, formando-se um grande império. Então, a partir daí, o Egito estabeleceu um grande comércio com todas as regiões, tá? Principalmente com a ilha de Creta. Tá? Então, ou seja, ele expandiu o comércio para diversas regiões. Então, esse controle sobre as rotas de comércio, né, e povos rendeu-se aos egípcios, né, as riquezas enormes, como testemunharam os templos de Luxor, né, Karnak, né, erguido na cidade de Tebas, capital do Egito na época. Então, ou seja, os povos egípcios conquistaram, né, outras regiões e teve um bom não é nem relacionamento, ele teve uma boa conquista e domínio sobre diversas regiões e teve um controle das rotas de comércio. Então, as revoltas da maioria da população egípcia contra os altos impostos, né, os impostos abusivos e o trabalho forçado, bem como as disputas internas, a reação dos povos dominados, levaram ao enfraquecimento do Estado, que ocorreu em 525 a.C. Então, o egípcio é conquistado pelos persas. Desde então, foi dominado por vários outros povos, tá? Gregos, romanos da antiguidade, árabes, muçulmanos na Idade Média, os britânicos já no século XIX, e somente em 1922, tá? Que veio, de certa forma, o domínio, né, a conquista, né, do Império Egípcio. Então, ó, aí vem a periodização da história dos egípcios. Ó. Como que tudo ocorreu? A unificação do Egito em 3000 a.C., aí vem o Antigo Império, como eu falei para vocês, vem o Império Intermediário, o Médio Império e o Novo Império, que foi esse último até a conquista dos persas, quando dominou o Império Egito. Tá? Aí vem, olha, a estátua do faraó Ramsés, né? Ramsés. E aqui vem, olha, a vida social dos povos egípcios, né? A sociedade egípcia era
rigidamente estratificada e com pouquíssima mobilidade social. O que quer dizer isso? Então você não mudava a sua posição social dentro da sociedade egípcia. Então tinha uma hierarquia. Então o faraó era o primeiro que ficava no topo da pirâmide, era considerado um deus vivo, era a autoridade maior do Egito, mandava em tudo, no aspecto religioso, militar, controlava tudo, as terras, tudo era pertencente a quem? Ao faraó. Tá? Possuía vários funcionários, tudo. E abaixo dos faraós estavam o quê? Os altos funcionários e os sacerdotes. Entre os altos funcionários estavam o vizir e os escribas. Quem era esse vizir? Tá? Esse vizir ele supervisionava a polícia, tá? A justiça e cobrava os impostos. Os escribas era responsável, né, para registrar os impostos arrecadados, né, ter o controle das áreas cultivadas, o que tinha colhido, o volume da colheita, os rebanhos, tudo era responsável pelos escribas que ficavam em registrar tudo isso aí. O sacerdote, eles constituiu-se um grupo poderoso, né, rico, cuja riqueza vinha das terras, né, do próprio faraó, né, que ali vivia junto, né, ou seja, oferendas feitas aos deuses nos templos, a sua responsabilidade tinha, além disso, milhares de trabalhadores a seu serviço. Então, ou seja, o sacerdote construiu um grupo poderoso e rico, a riqueza vinha das terras que possuía, e essas terras muitas vezes eram das oferendas feitas aos deuses, tá, nos seus templos, e ali, além disso, eles tinham vários milhares de trabalhadores que serviam o sacerdote. E também abaixo tinham artesãos, comerciantes, militares. Né? Os artesãos egípcios faziam e colocariam, né? Olha, os artesãos egípcios faziam e colocariam o vidro, né? Acreditava-se que os egípcios foram inventores do vidro. Além disso, trabalhava com ouro, bronze, papiro e etc. Os comerciantes, os militares fortaleceram durante a guerra e as conquistas. Eles foram surgindo, foram fortalecendo, foram enriquecendo. Os camponeses trabalhavam-se, né, nas terras deles e ainda trabalhavam para produzir para o faraó, além disso. Os chamados de felas, né, constituía a maior parte da população. E vivia pobremente, né, trabalhava nas propriedades dos sacerdotes, dos altos funcionários, tá? Tudo. E ali eles que produziam tudo, trabalhavam na lavoura. E quem ficava abaixo da pirâmide eram os escravos. Os escravos eram obtidos, né, através das guerras, né? Então eles escravizavam as pessoas. Aqui, olha, aqui está mais fácil vocês entenderem sobre a pirâmide. Olha. O faraó vinha no topo, que mandava em tudo, que era considerado um deus vivo. Aí tinha os altos funcionários e os sacerdotes. Aí vinha os escribas, artesãos, comerciantes militares, os felas, que eram considerados camponeses, que trabalhavam nas terras dos militares, dos nobres, dos faraó, e os escravos que ficavam por último. Então, na outra aula, nós vamos dar continuidade, porque não terminou ainda o assunto. Para não ficar muito extenso o vídeo, nós vamos dividir dessa forma, tá? Então, uma boa noite para vocês.